Olá, para quem tem uma licenciatura do Brasil e tem aquele sonho de atuar na sua área lá em Portugal, o primeiro grande desafio é sempre o reconhecimento do diploma, né? Pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas não precisa ser. A ideia aqui é a gente desvendar juntos, passo a passo, todo esse caminho para validar a formação e fazer esse objetivo virar realidade. Então a pergunta de US$ 1 milhão é essa: como é que se faz para que a formação que a gente teve no Brasil seja válida para exercer uma profissão regulamentada como a de professor lá em Portugal? Bom, vamos mergulhar fundo nisso e buscar as respostas direto na legislação. E para ninguém se perder, nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o porquê de tudo isso. Depois, a gente vê os 3 caminhos que a lei oferece. Aí, vamos focar no mais importante para profissões regulamentadas, entender direitinho como a análise funciona e, no fim, saber o que esperar como resultado. Preparados? Vamos lá! Certo, nossa primeira parada. Antes da gente se afogar nos detalhes do como, é super importante entender o porquê. Esse processo todo não foi criado para ser uma barreira, sabe? Na verdade, ele faz parte de uma visão estratégica bem maior de Portugal. A legislação atual, que é o Decreto-Lei 66/2018, ela nasce dessa vontade de Portugal de se integrar cada vez mais no cenário global, principalmente no espaço europeu de ensino superior. A ideia é facilitar a mobilidade, a comparação entre os sistemas, sempre garantindo a qualidade e a confiança de um lado e do outro. Ok, agora vamos para a parte prática, para a lei em si. O Decreto-Lei 66 de 2018 é o documento que manda em tudo isso. E ele estabelece 3 jeitos diferentes de reconhecer um diploma estrangeiro. É fundamental conhecer os 3 para saber qual deles se encaixa em cada caso. O primeiro caminho é, sem dúvida, o mais simples e rápido. Basicamente, se um diploma específico de uma certa universidade e país já foi analisado antes e entrou numa lista oficial, o reconhecimento é direto. É um processo bem mais administrativo, sem muito mistério. O segundo caminho já é um pouco diferente. Ele compara o nível do diploma. A análise aqui não entra no mérito do que foi estudado, matéria por matéria. O que ela verifica é se a formação estrangeira equivale, na sua estrutura, a uma licenciatura, a um mestrado ou a um doutoramento português. É uma equivalência de nível, entende? E aqui a gente chega no terceiro caminho, que é o mais detalhado de todos: o reconhecimento específico. Esse sim é uma análise profunda que vai comparar não só o nível e a duração, mas todo o conteúdo do curso, disciplina por disciplina. É exatamente essa via para profissões regulamentadas, como é o caso de quem quer dar aula. Beleza, então a partir de agora, nosso foco é 100% no reconhecimento específico. Se o objetivo é ser professor ou atuar em outra profissão que exige uma regulamentação, é aqui que a jornada realmente começa para valer. A própria lei já deixa o processo bem claro. A palavra-chave aqui é idêntico, e a ferramenta para chegar nessa conclusão é a análise casuística, ou seja, uma análise caso a caso. Isso já mostra o nível de detalhe e o rigor do processo. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa preta da análise casuística. Como é que funciona na prática? Como é que uma comissão de avaliação, um júri, pega 2 diplomas de países diferentes e decide se eles são de fato idênticos? A grande questão é quais são os critérios que guiam essa decisão. Porque não é uma coisa subjetiva do tipo, eu acho que parece. Não, ela se baseia em pilares muito claros, definidos na legislação. Então, o que o júri olha de verdade? O artigo 20 da lei dá pra gente a resposta em 3 partes. Primeiro, o nível. Isso é uma licenciatura. Segundo, a duração do curso. Foi parecida? E o mais crucial de todos, o conteúdo programático. Ou seja, as matérias que foram estudadas são as mesmas de um curso específico lá em Portugal? E é aqui que a gente chega num ponto que, olha, é fundamental e explica por que essa análise tem que ser tão detalhada. Com o tal do processo de Bolonha, a maioria das licenciaturas em Portugal foi padronizada para durar 3 anos. Já no Brasil, a gente sabe, elas costumam ser mais longas, né? 4, 5 anos. Essa diferença de tempo é a chave de tudo. É exatamente por causa dessa diferença de duração e de estrutura que o reconhecimento específico precisa ser tão minucioso. Não dá para simplesmente assumir que licenciatura no Brasil é a mesma coisa que licenciatura em Portugal. O júri tem que mergulhar nos detalhes do currículo para ver o que bate e o que não bate. Certo. Digamos que o processo de análise já foi feito. O que pode acontecer agora? A decisão não é só um sim ou não preto no branco. Existem algumas possibilidades aí no meio que podem definir os próximos passos. Essa é uma situação super comum, na verdade. O currículo é parecido, a base é a mesma, mas
faltam algumas matérias específicas do sistema português. E aí, o processo morre na praia? Não, não necessariamente. A boa notícia é que a lei tem uma certa flexibilidade. O artigo 20 prevê uma saída para isso. O reconhecimento pode ser condicionado. O que isso significa? Que o júri pode pedir para a pessoa fazer algumas provas ou até cursar umas disciplinas extras para cobrir essas diferenças. É como se criasse uma ponte para chegar na validação completa. Agora, muita atenção nesse detalhe, porque isso aqui pode mudar o jogo completamente. Lembra que a gente falou da duração maior das licenciaturas brasileiras? Pois é, o artigo 20 traz uma possibilidade incrível. Se o conteúdo for compatível e tiver um TCC, um trabalho final mais robusto, o diploma pode ser reconhecido não como licenciatura, mas como um mestrado em Portugal. É isso mesmo, um mestrado. E agora, uma dica prática, mas que é fundamental. O relógio dos 90 dias de análise só começa a contar quando o processo está 100% completo e correto. Isso quer dizer, entregar o diploma apostilado, o histórico escolar bem detalhado e, principalmente, as ementas de todas as disciplinas cursadas. Um erro muito comum é esquecer um documento. E aí, tudo para. A chave é entregar uma candidatura impecável logo de cara. E para a gente fechar, um ponto de atenção máxima para evitar qualquer tipo de frustração lá na frente. Pensa assim, o reconhecimento do diploma é como ter a carteira de motorista. Mas para ser motorista de aplicativo, ainda precisa se cadastrar na plataforma, certo? A lógica aqui é a mesma. O artigo 4 da lei é bem claro. Ter o diploma reconhecido é o passo 1. O passo 2 é se inscrever na ordem profissional ou na entidade que regula a profissão. São duas coisas diferentes, e as duas são obrigatórias. Entender o processo é como ter o mapa nas mãos. A jornada de validação é detalhada? Sim, é. Mas como a gente viu, ela é lógica, tem uma estrutura. Com o conhecimento certo e a documentação em ordem, aquele sonho de atuar em Portugal fica muito mais próximo. Agora que o caminho está mais claro, a única pergunta que fica é: o que impede de dar o primeiro passo?